Parte 3. Plano de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Capítulo 9. Plano de Deus. Trago aqui este tocante testemunho de Bianca Toledo. Quem já experimentou a esterilidade em alguma área de sua vida sabe que ela é dolorosa. Nossa consciência é cruel em nos punir quando somos confrontados com alguma incapacidade nossa, ainda que seja física. Sentimos que de alguma maneira falhamos. Eu descobri que não podia ter filhos com 16 anos. Tive de cauterizar meus ovários por causa da endometriose em uma cirurgia por videolaparoscopia. Ouvi que não engravidaria. Ainda era nova, mas sonhava desde criança com a maternidade. Esse instinto é muito forte em mim. Fui confrontada com muitos exames negativos e sintomas falsos no decorrer da minha vida e já me achava velha, quando Deus disse que alegraria minha casa tocando meu ventre e atendendo minhas orações. Nunca cansei de pedir, mas com o tempo minha fé tinha esfriado. Deus não se aflige com nossa espera. Ele não sofre a angústia do tempo. Na eternidade, estamos todos plenos com Ele. Aqui, por muitas vezes, nos achamos incompletos porque desfalecemos, corroídos pela ansiedade. Em Deus, tudo já aconteceu. Às vezes, acho que precisamos pensar como Ele. Eu havia me casado precipitadamente para não ficar sozinha e também pressionada por amigos que achavam o correto na minha idade. O casamento foi um erro e em menos de 2 anos eu já tinha me separado 2 vezes. Sentia-me usada e abandonada. Porém, como prometido, aos 31 anos engravidei, isso no meu primeiro casamento. Para minha pouca fé, a gravidez foi uma surpresa, mas a cada dia da gravidez eu transbordava de maneira diferente pela graça de abrigar alguém dentro de mim. Eu falava com ele, cantava para ele, queria saber como ele era, como era o seu choro, seus olhos e se ia se parecer comigo. Eu tinha tanto amor dentro de mim guardado para ele. Com 36 semanas, tive uma crise de choro e disse para Deus que, apesar de toda a minha gratidão e de toda a fidelidade dele em me ouvir e atender, a minha vida estava bagunçada demais e eu não tinha um lar pronto para receber esse bebê. Chorei copiosamente enquanto escrevi uma carta para Deus dizendo: Pai, faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da sua vontade. Eu não imaginava o poder dessas palavras. Dormi chorando sobre o papel e acordei com dores agudas no ventre, dores de perder o ar. Ainda faltava 1 mês para o parto, mas eu achei que o bebê estava nascendo. Os médicos fizeram todos os exames e disseram que não havia nada de errado com o bebê, apesar de toda aquela dor e do vômito escuro. 4 dias depois, internada ainda, decidiram tirar o bebê. No caminho da sala de parto, eu vomitei e respirei esse vômito. Fui entubada às pressas e perdi o parto, a chegada do meu sonho. Não me lembro de nada. Meu corpo entrou em choque. Tive uma peritonite com septicemia. Os órgãos pararam de funcionar e eu já estava em coma profundo, sem nenhuma perspectiva de volta. Agradeço a Deus porque meu filho nasceu saudável mesmo antes do tempo. Ele era lindo, loirinho de olhos azuis. Ficou 12 dias na UTI e foi para casa, onde minha mãe, que havia vindo de longe para acompanhar o parto, teve de preparar tudo às pressas para receber o bebê, que ninguém sabia agora se teria uma mãe. Que dias difíceis! Quanto desespero todos experimentaram! Meu corpo já não estava mais vivo, era mantido por máquinas. A falência múltipla de órgãos foi inevitável e eu precisava de muito sangue. Cheguei a receber mais de 300 bolsas. Foi necessária uma campanha de doação de sangue que comoveu uma multidão. Começaram a orar por mim conhecidos e desconhecidos, porque eu estava sustentada pela fé e desenganada pela ciência. Falência cardiovascular, digestiva, respiratória,
hepática, renal, infecção generalizada e, por passar inexplicavelmente meses nesse quadro, porque a literatura médica comprova que um paciente assim suporta somente 48 horas de vida artificial ligado em aparelhos. Minha musculatura sofreu uma atrofia grave. Adoeci com uma miopatia multifatorial aguda. Sofri encurtamento de braços e pernas e tive atrofia da laringe e das pregas vocais. Por 4 meses com traqueostomia, já sem deglutir, eu não poderia mais falar normalmente. Havia me dedicado à música por toda a vida, com 2 graduações. Tinha sido cantora e era coach vocal. Porém, naquele momento, viver de novo já seria uma enorme conquista, mesmo que em uma cadeira de rodas, precisando de ajuda para tudo. Os médicos diziam que o milagre seria voltar a respirar sem aparelhos, mesmo que fizéssemos transplante de todos os órgãos. Para piorar, no hospital contraí uma superbactéria multiresistente chamada KPC. Creio que Deus realmente quis nos provar que nada é impossível para Ele e que nenhuma piora o assusta ou o impede o seu agir. Isso me lembra o milagre de Lázaro. Por que Jesus precisava demorar tanto? Era um amigo que ele amava muito, mas ele demorou 4 dias para chegar. Realmente, ele aguardava todas as esperanças daquela cultura se esgotarem, todas as respostas científicas e religiosas se esgotarem. Porque, de fato, Jesus está acima de tudo isso. Achamos que podemos criar Deus com nossa fé, mas ele vem antes da fé, sendo seu autor e consumador. Em momentos de total falência física e emocional, encontramos com ele. O esgotamento será sempre uma preciosa oportunidade de avivamento. É quando percebemos nossa insuficiência, nossa fraqueza e nossa extrema necessidade de vida em tudo o que isso possa nos significar. Precisamos de vida de verdade, saúde física, emotiva, social, familiar, ministerial, financeira e profissional. E o equilíbrio que nos faz transbordar está em Deus. Achamos que podemos criar Deus com nossa fé, mas Ele vem antes da fé, sendo seu autor e consumador. Depois de 4 meses de morte no corpo e na mente, eu ouvi a voz de Deus. Ele me visitou na UTI semi-intensiva e disse que me restauraria totalmente para dizer ao mundo quem Ele é e o que Ele fez por mim. Eu já tinha tido 2 paradas cardiorrespiratórias de mais de 18 minutos. Até hoje, palestro em congressos de medicina para dizer que milagres acontecem e que nunca se deve desistir de fazer uma massagem cardíaca, mesmo que o paciente esteja sem vida por muito tempo. Digo que ele pode ser um crente que ora e Deus pode decidir trazê-lo de volta. Milagrosamente, Deus me deu 4 litros de urina logo depois de ter falado comigo. Meus rins estavam parados há mais de 120 dias. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo, mas Deus me visitou no hospital e disse que me levaria por toda a terra para dizer que Ele é real. Conheci meu bebê já quando ele tinha 4 meses e meio e fui liberada para tocá-lo com 7 meses. Fiquei de cadeira de rodas, sem cabelos e sem músculos saudáveis. Eu não tinha mais autonomia para falar, andar ou comer normalmente. Mas Deus estava falando poderosamente comigo todos os dias e me dizendo o que fazer. Aprendi a obedecer, crer e confiar. A gratidão e o quebrantamento mudaram a minha vida. Sei o valor do ar que eu respiro. Por meses, eu lia a Bíblia o dia inteiro. Eu já era cristã há 15 anos, mas agora as letras saltavam diante dos meus olhos e eu chorava. Demorei 2 anos para conquistar total autonomia e nesse tempo não deixei de falar que Deus existe em nenhum dos meus dias. Por 7 anos, consegui alcançar mais de 100 milhões de pessoas no projeto Prova Viva. E hoje ajudo essas pessoas a contar suas histórias de milagre e superação através do verdadeiro evangelho praticado com o poder da oração. O milagre é a Bianca. Bianca Toledo. De fato, ó Deus de Israel, ó Salvador,
O Senhor cumpre os seus planos de maneiras misteriosas. Isaías, capítulo 45, versículo 15. A frustração é uma intrusa que invade nossa vida disfarçada de insatisfação. Projetos não alcançados, sonhos não realizados, bruscas interrupções em nossos objetivos obviamente nos deixam muito frustrados. A frustração só existe quando alguma expectativa está em jogo. Sendo assim, quanto maior a expectativa, mais frustrados ficamos. Ela não anda só. Sempre traz consigo uma caravana formada pelos seus amigos íntimos, a saber, a decepção, o desapontamento, o desgosto, a desilusão e a tristeza. Ficamos frustrados quando nossos ideais não são alcançados. Se não conseguimos superar uma frustração, ela pode se transformar em uma síndrome com sintomas ligados a desestruturações emocionais em vários níveis de intensidade, com diversas consequências. Às vezes, você pode se perguntar: posso pedir qualquer coisa a Deus se eu tiver fé suficiente? Eis a resposta da Bíblia para essa pergunta. E essa é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com sua vontade. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Jesus nos deixou um modelo de oração. Não é uma reza para ser repetida milhões de vezes, nem um amuleto de proteção para se pendurar na porta de entrada da casa, mas uma orientação e um caminho de comunicação com Deus. Jesus nunca deu uma aula aos seus discípulos sobre como operar milagres ou mesmo pregar a palavra. Ele simplesmente os enviou para tais tarefas. Mas Jesus se preocupou em nos ensinar a orar. Nesse modelo tão sublime, deixado a nós por Jesus, passamos a saber algumas coisas muito importantes sobre Deus. 1. Ele é o nosso Pai. 2. Apesar de estar tão próximo a nós como um pai, ele está no céu, em um alto e sublime trono e governa o universo. Ele tem o controle de tudo. 3. Ele é santo, mas não é inacessível. 4. Ele deseja nos usar para manifestar o seu reino na terra, não somente dentro das 4 paredes de um templo, mas em todos os lugares onde colocarmos a planta do nosso pé. 5. Ele deseja manifestar no mundo natural aquilo que já foi decretado no mundo espiritual. 6. Ele deseja suprir cada uma de nossas necessidades. Ele é o nosso provedor. 7. Ele tem prazer em nos perdoar e espera que façamos o mesmo pelos que nos ofenderam. 8. Ele deseja que sejamos vencedores sobre todo o mal que há no mundo, o mal que há em nós mesmos e o mal que habita na própria pessoa de Satanás. Não há mal suficientemente grande que não possamos vencer em Deus. 9. Ele é o Rei que tem todo o poder e a Ele devemos dar toda a honra e toda a glória para todo sempre. Antes de ensinar seus discípulos a orarem, Jesus os adverte a não se comportarem como os pagãos. Ele enfatiza: não sejam iguais a eles. Não fiquem recitando sempre a mesma oração como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. A última coisa que Deus quer de nós é que nos relacionemos com Ele de forma mecânica e automática. Se Ele quisesse isso, teria criado robôs e não homens e mulheres a quem escolheu chamar de filhos. Outra coisa que me conforta ao ler essa oração é a certeza de que Jesus não nos ensinaria a orar por algo que Deus não estivesse disposto a realizar por nós. Vejo nitidamente, dentro dessa oração, os pedidos de toda a humanidade. Ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, independentemente do seu berço e da sua origem, todos podem se enquadrar perfeitamente dentro do papel de quem se coloca diante de Deus para orar assim.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Tudo o que Deus nos orienta a pedir, Ele está disposto a nos dar. Tudo o que Jesus nos incentivou a buscar, Ele está disposto a nos fazer encontrar. O que pode acontecer eventualmente é uma diferença de interpretações e pontos de vista. Nosso olhar sobre a vida não tem a mesma amplitude que o olhar de Deus. Ele tudo vê, tudo pode e tudo sabe. Ele tem uma visão privilegiada do nosso ser e do universo ao nosso redor. Conhece o passado, o presente e o futuro. Na nossa visão limitada de vida, não admitimos o quanto Deus pode estar certo sobre tudo o que nos diz respeito e o quanto suas decisões têm um impacto maravilhoso sobre nossa vida, ainda que não combinem com aquilo que sonhamos e idealizamos. Como Pai, Ele nos corrige e nos conduz de volta ao caminho certo, do qual sempre nos desviamos para seguir nossos instintos pessoais e nossas vontades. Ele nos perdoa cada vez que nos arrependemos dos nossos erros e nos abraça com a sua maravilhosa graça. Alguém já disse, com razão, que não existe abismo profundo o suficiente que a corda da graça não possa alcançar. Sempre que sou desafiada a orar por causas impossíveis na vida das pessoas, especialmente enfermidades incuráveis, eu afirmo: o nosso papel é crer e clamar pelo milagre. Não cabe a ninguém adivinhar aquilo que Deus não desejou revelar. Não existe abismo profundo o suficiente que a corda da graça não possa alcançar. Raríssimas foram as vezes em que fui orar por alguém doente e Deus mostrou que iria levar essa pessoa para a eternidade. Uma dessas vezes foi em Macapá, junto com a pastora Antonieta Rosa. Fui acompanhá-la a uma visita junto com Josiane, uma grande amiga desde a infância. Chegando lá, o enfermo era um pastor, que havia sofrido um derrame e já estava acamado há algum tempo. A pastora Antonieta, com a ousadia e a coragem de uma profetisa que não tem compromisso em agradar a homens, mas obedece à direção de Deus, relatou à esposa do pastor a visão que havia tido com uma linha de chegada e, do outro lado, um jardim, que o pastor atravessaria. A visão era linda, trazia certeza do lugar onde aquele bravo homem de Deus passaria a eternidade. Mas sempre que o assunto é despedida, o sentimento é de tristeza e pesar. Nunca estamos preparados o suficiente para nos despedir de quem amamos. Mesmo sabendo que um dia nos encontraremos com eles no céu, choramos e sofremos pela realidade de não mais tê-los aqui desse lado da eternidade. A vida eterna é um consolo, mas a saudade não deixa de existir por causa dessa realidade latente em nosso coração. Alguns anos depois, voltei àquela cidade e encontrei a viúva daquele pastor. Ela me disse que tudo tinha acontecido como a pastora havia profetizado e que Deus havia cuidado dela e de toda a família. Aquela palavra trouxe consolo ao coração de todos os que amavam o pastor. Naquele caso, Deus avisou a família sobre os seus planos a fim de que ela se preparasse. Eles foram abraçados pelo amigo Espírito Santo. Fomos orar por cura divina, mas aprouve a Deus curá-lo para si mesmo. A oração foi respondida, só não foi do jeito que a família desejava. Porém, junto com a dor, Deus enviou o consolo. Eventualmente isso acontecerá em nossa vida. Assim na terra como no céu, me diz que podemos pedir qualquer coisa a Deus, desde que estejamos dispostos a aceitar a sua vontade. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia.
porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Lucas, capítulo 22, versículos 41 a 44. Jesus orou ao Pai para que, se possível, ele fosse poupado daquele cálice de dor. A pior dor que Jesus estava prestes a sofrer, no entanto, não era a dos cravos ou das chicotadas que rasgariam a sua carne, mas a dor do vazio causado pela ausência momentânea de Deus, naquele instante em que todo o pecado da humanidade repousaria sobre ele. Diante daquela expectativa, ele sofreu tanto que suou gotas de sangue. O evangelista Lucas foi o único que registrou esse detalhe tão importante do sofrimento que precedeu a crucificação, talvez pelo fato de ser médico. O que aconteceu com Jesus, a ciência chama de hematidrose, e normalmente acontece em situações relacionadas a um extremo estresse físico e psicológico. A tensão, nesse caso, é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, principalmente aqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas. Os vasos se rompem e o resultado é sangue e suor se misturando. Imagine a condição emocional de Jesus ao carregar sobre seus ombros o peso dos pecados de toda a humanidade. Imagine a angústia, a agonia, a tristeza, a solidão. Precisou aparecer um anjo do céu para ajudá-lo a superar aquele momento. Então Jesus clamou com grande voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonou? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus atingiu o ápice do sofrimento humano. Não houve dor que se comparasse a dele e não houve situação que ele não tivesse superado através daquela escolha de se entregar por nossos pecados, mesmo diante do não do Pai. Até Jesus orou para que o Pai o poupasse daquela dor, mas Deus já tinha traçado um plano e deu prosseguimento a ele. Não é fácil aceitarmos uma decisão de Deus quando ela não combina com a nossa vontade, mas é necessário. Ninguém vence um sim do céu. Não temos melhor escolha do que nos lançar em seus braços e confiar. Ninguém vence um sim do céu. Existem coisas na vida que o humano não vai entender, o cético vai questionar e os incrédulos vão murmurar. Mas os que confiam no Senhor terão forças renovadas. Perguntar-se-ia: por que o Mateus, uma pessoa tão boa? Porque os céus são feitos de coisas boas. Mateus está com o Senhor e o consolo do Espírito é o nosso amparo. Não foi falta de oração, fé, jejum nem unidade. Na verdade, ninguém consegue vencer um sim do céu quando o Eterno decide convocar seus heróis. Assim, seja estabelecida a vontade do Rei quando seus embaixadores são convocados para prestar relatórios, alguns com mais longos dias de vida, outros com dias menos extensos. Deixará saudades, Mateus. Ficou marcado na história. Se fez conhecido e amado pelo povo de Deus e por muitos amigos seculares. Aos pais, parentes e amigos, nossos sentimentos. A dor do luto será compensada pela presença do Espírito Santo. Renê Terranova, texto publicado em seu Instagram pessoal. A dor e a presença do Espírito Santo. Como duas situações aparentemente tão distintas podem conviver harmoniosamente? Parece que não combinam. Em nossa maneira limitada de enxergar a vida, não conseguimos conceber o fato de que Deus habita em nossas dores. Foi C.S. Lewis quem afirmou que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Será que nesse momento da sua vida você consegue identificar o tom da voz de Deus? A verdade é que nossos gritos de dor muitas vezes sufocam o som da voz do Senhor. Às vezes, Ele não fala o que queremos escutar, mas sempre tem algo a dizer.
Às vezes, a sua resposta negativa no mundo natural é o resultado de uma resposta positiva no mundo espiritual. Para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Salmos, capítulo 116, versículo 15. Para nós, a morte sempre será uma tragédia. Será o último inimigo a ser vencido por Jesus. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A morte sempre será encarada como uma inimiga feroz que persegue a todos até que os alcance um por um. Aos que dormem no Senhor, resta um repouso. Aos que ficam, resta saudade. A saudade passa? Acredito que não. Mas Deus concede graça aos que ficaram, a fim de que eles suportem. Todos os dias eu enfrento a saudade que o Mateus deixou. Porém, na mesma proporção da saudade que ficou, Deus derrama sobre mim a sua graça e o seu consolo. Acho que, quando chegamos a esse entendimento, podemos afirmar que chegou a saudade boa. Na eternidade, sem sentir saudade, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, na eternidade, com os meus amados, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis, porque lá no céu, toda hora é hora de ser feliz. Eichla, na eternidade. Orar para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, requer muita coragem e determinação. Acreditar que Deus tem as melhores decisões a nosso respeito envolve muita confiança e intimidade no relacionamento. Deparar-se com o sim do céu na nossa caminhada muitas vezes significa assumir um novo olhar sobre a nossa realidade. Enxergar a realidade sob esse novo olhar requer coragem e vontade de viver. Porém, quem tem uma história de amor com Deus tem uma história de amor com a vida. Deus é o autor da vida. Ele não nos enganou sobre a questão do sofrimento. Antes, nos advertiu de que neste mundo, neste plano e nesta realidade, passaríamos por aflições. Se as aflições são eventualmente inevitáveis, precisamos aprender a lidar com elas à maneira de Deus, ou seja, da forma como Jesus nos ensinou. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Naquele momento de dor na trajetória de Jesus, o grito do Pai era: aguente firme, filho, você vai dar conta da sua missão. Ao aceitar o não de Deus na terra, Jesus estava conquistando o sim do céu para toda a humanidade. Nossa redenção é resultado de um momentâneo não de Deus ao seu próprio Filho Jesus. Como você pode ver, o sim ou o não de Deus são apenas uma questão de ponto de vista. Quantos dias passei chorando, tentando arrancar de Deus uma explicação que fizesse algum sentido para mim. Como se as suas explicações pudessem atenuar a minha dor. Naquele tempo de profundo pesar, passei até mesmo a compreender as razões daqueles que buscam um meio de comunicação com os mortos. Se eu não tivesse plena convicção no quanto essa prática é abominável para Deus e também não tivesse absoluta certeza de que essa comunicação não passa de uma estratégia do inimigo para nos afastar ainda mais de Deus na hora da dor e nos aprisionar ao problema, eu teria recorrido a esse mecanismo. Digo isso com muito respeito e profunda solidariedade a todos os que, assim como eu, despediram-se de alguém que muito amavam e pensaram que jamais superariam tamanha dor. Imediatamente após a partida do Mateus, ainda sob o efeito do impacto que o sim do céu causou em mim, no meu marido e no Lucas, nosso filho caçula, recebi um vídeo do pastor Jim, pastor e cantor do grupo Phillips Craig and Dean de Dallas, Texas, no qual ele me dizia: Eichla, todos nós oramos pela cura do Mateus. Aqui em Dallas, nossa igreja também intercedeu por ele. Aprove a Deus recolhê-lo. Você sabe que um dia irá encontrar com ele na eternidade. Porém,
essa certeza não fará com que você sinta menos saudade. Sendo assim, meu conselho a você é esse: pare de perguntar a Deus o porquê e passe a perguntar a Deus o que fazer entre o dia de hoje e aquele grande dia no qual você encontrará o seu filho novamente. Entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. Tem que esperar, precisa acreditar em Deus. Descanse o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre para você todo dia. Eichla, Delino Marçal, descanse o seu coração. No breve intervalo que nos separa da eternidade, existe algo que podemos realizar. Existe uma dor que podemos ressignificar. E existe um caminho que não podemos abandonar. Como disse o apóstolo René Terranova em seu texto, alguns com mais longos dias de vida, outros com dias menos extensos. Porém, todos, sem exceção, terão de lidar com essa parte da vida chamada morte. Pode ser que alguém consiga burlá-la por um breve período, como foi o caso do rei Ezequias, que ganhou mais 15 anos de vida depois de ter recebido do profeta Isaías a missão de arrumar a casa porque havia chegado a sua hora de partir. Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente e sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar dessa doença. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Ezequias clamou a Deus e chorou amargamente, pedindo mais um tempo na terra. Então, antes que Isaías saísse do pátio, Deus mandou que ele voltasse ao palácio com um novo recado para o rei. Ezequias, ouvi sua oração, vou curá-lo e daqui a 3 dias você vai sair dessa cama. Porém, vou acrescentar-lhe apenas 15 anos. Decorrido esse tempo, não houve mais como o rei ceder a sua vez na fila, cuja senha todos querem passar para o próximo, se possível. O sim do céu chegou para ele também. Lázaro foi outro que, já morto há 4 dias, ouviu o seu nome sendo chamado pelo próprio Deus encarnado e, não podendo resistir ao som daquela voz, voltou para o seu corpo já em estado de putrefação pelos 4 dias de sepultamento. Porém, um dia, a Bíblia não nos relata quando nem de que forma Lázaro morreu e está aguardando a ressurreição, assim como todos os que dormem no Senhor. E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Confortem-se e encorajem-se. O sofrimento é um meio insubstituível pelo qual se aprende uma verdade indispensável. O sofrimento é um meio insubstituível pelo qual se aprende uma verdade indispensável. A autora dessa frase, Elizabeth Elliot, casou-se com Jim Elliot em 1953, na cidade de Quito, capital do Equador. Em janeiro de 1956, seu marido foi sequestrado com mais 4 de seus amigos missionários enquanto tentava evangelizar a tribo indígena dos Waorani. Vitória, sua filha, tinha apenas 10 meses de vida quando o pai foi morto.
Elizabeth teria todo o direito de voltar a seu país para buscar consolo nos braços dos seus familiares e amigos mais chegados, mas ela escolheu ficar mais 2 anos naquele lugar de tristes lembranças. Sabem o que prevaleceu na vida de Elizabeth? A esperança. Quando a esperança prevalece sobre as lembranças, conseguimos superar qualquer tipo de dor sem abandonar o chamado. 2 anos é exatamente o tempo que os psicólogos dizem ser fundamental para que o luto comece a sarar. Mas em vez de voltar para sua casa e vivenciar seu luto ao lado dos seus familiares, Elizabeth escolheu seguir com a sua missão. Ela percebeu que havia o que fazer mesmo sem entender o porquê. Ela escolheu seguir pregando a palavra na qual ela tanto acreditava, mesmo enquanto chorava. Ela aprendeu a língua dos assassinos do seu marido e escolheu amá-los ao invés de odiá-los. Ela escolheu perdoá-los ao invés de abandoná-los. Há quem diga que isto é tentar ignorar o luto e que essa decisão pode trazer sérias consequências no futuro. Quanto a isso, tudo o que posso dizer por experiência própria é que o luto não tem manual. Cada um encontrará o seu próprio caminho de cura e superação, de preferência na presença de Deus. No ano de 1969, Elizabeth se casou com Edson Light, professor de teologia do seminário de Gordon Conwell. Em 1973, ficou viúva pela segunda vez. Em 1977, casou-se de novo com Lars Granz, capelão de um hospital. Deixou-nos um legado como escritora, palestrante e também como colaboradora na tradução da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Elizabeth enfrentou muitas dores, mas nunca desistiu. Ela morreu aos 88 anos de vida, mas o seu legado permanecerá para sempre vivo em nosso coração. Foi ela quem definiu o sofrimento como ter o que não se deseja e desejar o que não se pode ter. A triste realidade é que jamais teremos tudo na vida. Na verdade, há momentos nos quais chegamos a pensar que não vamos sobreviver diante do que nos falta ou mesmo daqueles que nos faltam. Nessas horas, precisamos ousar sair da posição de total desesperança e nos dirigir corajosamente à próxima estação. Se para você tem sido difícil lidar com o sim do céu, porque ele se parece com um não da terra, saiba que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por você, clamando em voz alta através da sua dor, e uma das coisas que ele quer que você acredite é: você vai dar conta, aguente firme. Portanto, não desista antes de experimentar o que vem depois da curva. Você nem imagina quantas alegrias Deus planejou para você nessa aventura que se chama a vida. Então, fique viva, ame a vida. Espere pelo melhor dessa trajetória entre o hoje e a eternidade. Afinal, seja você uma jovem de apenas 88 anos ou uma idosa de 17, a eternidade é logo ali.